Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas. Vamos para mais um vídeo descomplicando o direito civil. Hoje, nosso tema são os direitos reais de gozo ou fruição. É um tema muito legal, muito importante. Talvez essa primeira temática da superfície não é um tema muito visto na prática, na sua prática, na advocacia, mas é um tema importante que cai em prova da OAB e você tem que saber. Então, veja bem, lembra que o proprietário ele tem poderes inerentes da propriedade? Quais são esses poderes inerentes da propriedade? O grude, de acordo com 1228 do Código Civil, gozar, reaver, usar e dispor. Pois bem, lembra também que os direitos reais possuem uma característica da elasticidade, ou seja, eu consigo quebrar esse grude e dividir para outras pessoas, certo? Então aqui, pelo próprio nome já diz, o direito real de gozo ou fruição. Então, qual elemento da propriedade que eu estou dividindo para outra pessoa? O direito de fruir, o direito de gozar. Porventura me dá direito à colheita de frutos, a colher frutos, a perceber os frutos, certo? Então, os direitos reais de gozo ou fruição sobre uma coisa alheia. Eu sou um proprietário, tenho um grude na minha mão, então sou um proprietário perfeito, pleno ou aloidial. Eu quebro esse grude, dou o direito de fruir para outra pessoa, o direito de usar para outra pessoa. Então, a partir desse momento que eu quebro o grude e distribuo para outra pessoa, eu torno um proprietário limitado, restrito, porque eu não estarei com o grude completo na minha mão. Já a outra pessoa poderá fruir, usufruir, poderá gozar da minha propriedade. Então, direitos reais de gozo ou fruição, situações reais em que há a divisão de atributos relativos da propriedade ou domínio. Alguém é o dominante, alguém tem o domínio, ou seja, o proprietário, mas alguém vai estar fruindo da minha propriedade por meio de um acordo interpartes, por meio de um acordo gratuito ou oneroso, enfim, vai ter várias situações que nós vamos descobrir. Olha a dificuldade de gravar um vídeo, carro de som. Na cidade de vocês tem carro de som? Aqui tem muito. Então, o direito de gozar ou fruir, o que compreende? O poder além do uso, é o usufruir, de perceber os frutos em determinadas situações, pois depende da amplitude dos direitos reais. Então, o 1225, no seu rol taxativo, lembra? Um número cláusulos, um rol fechado. Então, o 1225 que traz um rol taxativo, traz os direitos reais de gozo ou fruição. Ou seja, quando eu desmembro o grude e o fruir da minha propriedade vai para outra pessoa. Então, nós temos aqui os mais importantes e os que serão estudados. Hoje a aula é a respeito da superfície, mas nós ainda vamos estudar quanto a servidões, o usufruto, o uso e a habitação. São os mais importantes e os que são mais cobrados na OAB. De fato, essa é uma disciplina que não é tão cobrada na OAB, mas sempre tem uma coisinha que nós precisamos estar ligados, que nós precisamos lembrar. Então, a superfície é a aula de hoje, é o tema da aula de hoje, tá? Vamos entender que espécie de direito real de gozo ou fruição é esse. Tem uma origem no direito romano e a superfície passou a ser regida no Código Civil pelos artigos 1369 a 1377. São poucos artigos e nesses artigos nós temos modo de constituição, quais são as regras pertinentes a essa superfície, quem tem direitos e deveres a respeito desse direito real,
E como é que eu vou perder? Como é as formas de extinção desse direito real? Só que, lembra que o nosso Código Civil é de 2002, nosso atual, nosso novo Código Civil, certo? É de 2002. Essa matéria já era disciplinada nos artigos 21 a 24 da Lei 10.257 de 2001, que também é conhecido como Estatuto da Cidade. Pois bem, professor, se o Estatuto da Cidade é de 2001 e o Código veio depois disciplinando essa matéria da superfície, então, o Código Civil revogou o Estatuto das Cidades a respeito dessa disciplina? A resposta para o professor Flávio Tartucci é negativo, não foi revogada, até porque lá no Código Civil, até porque lá no Estatuto das Cidades nós temos uma abrangência diferente da que o Código Civil. São matérias que conseguem haver o convívio, tá? O Código Civil, então, não revogou o Estatuto das Cidades a respeito da disciplina superfície. Então, a grande justificativa para o surgimento da superfície, desse direito real, foi para substituir um direito real muito estranho, que é esse aqui, a enfiteuse. Certo? Então ela foi banida do nosso ordenamento jurídico. O artigo 2038 do Código Civil relata que não é possível existir novos institutos da enfiteuse. Os únicos que vão continuar existindo são aqueles que já foram feitos antes do nosso ordenamento jurídico civil de 2002. Ou seja, não poderá existir novos institutos da enfiteuse. Então, a superfície, uma das principais justificativas é substituição do instituto da enfiteuse. De linhas gerais rápidas, o que é essa enfiteuse? Olha que interessante. É uma permissão dada ao proprietário. Então, eu tenho um proprietário, né, de um lado, proprietário de um terreno, por exemplo, de entregar a outrem todos os direitos da coisa, de tal forma que o terceiro que recebeu, chamado de enfiteuta, passa a ter o domínio útil da coisa mediante pagamento de uma pensão ou um foro a quem? Ao senhorio. Senhores, olha só, pela enfiteuse, o enfiteuta ou foreiro, que é aquele que vai adquirir a propriedade, que vai poder gozar, reaver, usar e dispor, então ele pode fazer isso tudo. Ele pode gozar do jeito que ele quiser, reaver, usar, inclusive transmitir, dispor, alienar ou doar. Contudo, e é por isso que a grande crítica da doutrina em cima desse instituto, com a eterna obrigação de pagar uma pensão ao senhorio, Então, como que é isso? Lucas fala o seguinte: eu tenho uma fazenda, eu vou fazer um direito real de enfiteuse para João. Então, vamos aqui fazer toda a papelada, fazer toda a publicidade exigida no procedimento de transferência do direito real. E aí, João, você agora tem o direito de gozar, usar, reaver e dispor. Você tem o grude na sua mão, João, mas você sempre terá que me pagar um foro anual, ou seja, uma pensão vitalícia para mim, para os meus herdeiros. E quando o João vender essa enfiteuse, ele vai ter que pagar uma espécie de comissão que é chamada de laudêmio. Então, olha só, senhores, o direito civil, ele dá total autonomia para as partes, mas um negócio jurídico dessa espécie, que deixa a pessoa fixada, que tem algo vitalício a ser pago, é algo que talvez traria prejuízo para as partes. E não é que é um enriquecimento ilícito, mas há um enriquecimento exagerado aí em favor do senhorio. Então,
é um direito real que foi simplesmente vetado do nosso ordenamento jurídico, tá bom? Ainda existe o direito de enfiteuse? A Igreja Católica ainda é uma grande senhoria, aí ainda tem várias enfiteuses em favor da Igreja Católica. E toda vez que alguém vender uma terra que foi da Igreja Católica e que existe a enfiteuse, dá-lhe o laudêmio como pagamento de comissão e dá-lhe todo ano o foro, que é anual, ou seja, é um negócio extremamente desbalanceado entre as partes, tá? Então a superfície veio para substituir esse instituto, tá? E aí a doutrina, aqui encabeçada pelo professor Flávio Tartucci, ela fala o porquê, três grandes fatores que diferenciam a superfície da enfiteuse. Por que a superfície é melhor que a enfiteuse? Então, número 1 aqui diz o seguinte, olha, a superfície pode ser gratuita ou onerosa, enquanto a enfiteuse sempre será onerosa. A enfiteuse sempre vai ter lá o foro e o laudêmio, é obrigatório. Aqui na superfície não, tá? Segunda grande questão, segundo grande fator, é que a superfície é temporária ou não. Então eu posso pôr um termo final na minha escritura, olha, vai ter o direito de superfície aqui durante 5 anos. Lá na enfiteuse é vitalício, certo? Então é necessariamente perpétuo, o que é uma grande desvantagem. E o terceiro fator é que na enfiteuse existe esse tal de laudêmio aqui, essa comissão, ok? Que é muito condenável pela doutrina civilista, enquanto na superfície não existe. Professor, mas no começo da aula o senhor falou que a superfície não é algo muito visto na prática. E aí? Ela veio para substituir algo que traria talvez prejuízos para as partes e ela não pegou? Infelizmente não pegou. Por quê? Senhores, a superfície é uma espécie de arrendamento. O arrendamento é um contrato, ou seja, é um direito pessoal, muito mais fácil de ser feito, muito mais barato de ser feito, porque a superfície é um direito real. Direito real é um direito formal, ou seja, eu preciso seguir formalidades. Uma delas é publicação na escritura, ou seja, para mim fazer um direito real de superfície, eu preciso lá averbar na escritura do imóvel, olha, aqui vai ter um direito real de superfície. Então, isso também afasta as pessoas de fazer o direito real da superfície, tá bom? Então, a superfície nada mais é que uma forma de arrendamento. Arrendamento da superfície, ou seja, o proprietário concede a outrem por tempo determinado ou não, de forma gratuita ou não, um direito de construir ou plantar em seu terreno. Então, olha só, eu sou proprietário de um terreno e não estou fazendo nada com esse terreno, tá lá, só mato. E alguém chega e fala, olha, eu vou construir um prédio aqui, durante 30 anos eu vou usar esse prédio, eu vou gerar receita, eu te pago X por isso. Então, talvez para mim que estou com o terreno parado, compensa. Ou vamos fazer um direito de superfície aí para mim plantar, então eu vou plantar no seu terreno e aí a gente faz uma forma de pagamento aqui que todo mundo sai ganhando, ok? Então, mais uma vez, é uma espécie de arrendamento de terreno, só que aqui é mais solene, tá? Aqui é mais formal. Então, esse direito de gozo ou fruição é a respeito de bens imóveis, mediante escritura pública, lembra do artigo 108 do Código Civil, que diz imóveis com valor até 30 salários mínimos ou inferior a 30 salários mínimos não são necessários fazer escritura pública, ok? Mas
acima de 30 salários mínimos, é obrigatório ter uma escritura pública. E qual é o ato que eu dou publicidade aos direitos reais referente a imóveis? O registro. Então, eu preciso ter esse direito real da superfície registrado. Então, Lucas está registrando aqui na escritura pública do imóvel dele que está cedendo a superfície da sua propriedade para João, que vai plantar durante um prazo de 30 anos, que vai pagar tal valor, ou seja, pelo 1369 eu preciso registrar isso. Senhores, lembra, a escritura pública não traz publicidade para os direitos reais de bens imóveis. A publicidade ela é de fato demonstrada pelo registro, ok? Claro que a escritura, uma escritura de compra e venda, por exemplo, ela já traz a fumaça do bom direito, já é uma prova liquidada, já é um justo título, mas de fato a transferência, a concretização dos direitos reais é só com o registro, ok? Então, beleza. Quem são as partes nesse negócio? De um lado eu tenho um proprietário, que é denominado o fundieiro. Então, vou pôr aqui o Lucas, é o fundieiro da fazenda. O Lucas não está fazendo nada com a terra, ele é fundieiro. E aí ele vai deixar fruir quem? O João, que será chamado de o superficiário, certo? Então, de um lado o proprietário é o fundieiro, de outro eu tenho o superficiário. Vamos ver pela característica da elasticidade. Vamos quebrar o grude e ver com quais elementos o fundieiro ficará e com quais elementos o superficiário ficará. Então, lembrando do nosso grude, o proprietário ou fundieiro vai ficar com o direito de reaver de quem injustamente o detenha, de entrar com ações de reintegração de posse, ações reivindicatórias, ou seja, ações possessórias, ações petitórias, tá? E eu vou poder dispor, tá? Então, o dispor, o alienar, o doar é de fato papel meu aqui do proprietário do terreno. E o superficiário, que será o favorecido, então, será no caso o João, ele vai poder gozar, que é o fruir, ele também poderá reaver, né? Então, aqui uma reintegração de posse, por exemplo, e poderá usar, tá? Se ele pode gozar, é claro que ele pode usar, certo? Aqui que está uma situação interessante. Vão surgir dois direitos reais distintos, senhores. O João vai ter o direito real à superfície daquilo que ele construiu, ele será uma espécie de proprietário daquela construção, e o Lucas continuará sendo o proprietário do terreno. Deu para entender que eu tenho aqui dois patrimônios distintos? Então, eu tenho aqui dois patrimônios distintos, o do João e o do Lucas. Então, vai que o Lucas está sendo cobrado por uma dívida, está recaindo uma execução, uma penhora. Posso penhorar a construção do João? Não. Mas posso penhorar o terreno do Lucas? Posso, ok? Porque vai existir dois patrimônios distintos, sobre os quais recaem cargos e ônus autônomos. E aí, por conta dessa discussão, houve aí numa jornada jurídica, na verdade a quarta jornada jurídica do direito civil, foi editado o enunciado 321 do Conselho de Justiça Federal do STJ, que fala o seguinte: os direitos e obrigações vinculados ao terreno e, bem assim, aqueles vinculados à construção ou à plantação formam patrimônio distintos e autônomos, respondendo cada um dos seus titulares exclusivamente por suas próprias dívidas e obrigações, ressalvadas as fiscais decorrentes do imóvel. Vamos ver uma situação prática aqui? Só um minutinho que eu já vou abrir o site para vocês
desse artigo aqui a respeito de uma situação prática envolvendo, quem sabe, um dos maiores direitos de superfície existentes hoje no nosso ordenamento jurídico, que é o Allianz Parque. Só quem é palmeirense manja desse belo estádio, meu time do coração. Então, olha só, o Allianz Parque, senhores, é um exemplo clássico do direito de superfície. O Palmeiras é proprietário do terreno. Ele cedeu o terreno para que a empresa W Torre, uma construtora, construísse esse estádio e eles poderiam ali usar esse estádio durante, salvo engano, 30 anos. Então é por isso que às vezes o Palmeiras deixa de jogar no seu estádio por conta de um show, porque o contrato que está envolvido nesse direito real de superfície diz isso, tá? Qual é a vantagem do Palmeiras então nesse caso? Bom, houve uma construção que naquele momento ele não teria como fazer e cá entre nós, após o término desse contrato, desses 30 anos, a construção será do Palmeiras. Olha só, então, nesse caso seria uma grande vantagem, né, pro Clube Palmeiras. Então vamos ver uma matéria aqui do Conjur, que é um ótimo site jurídico, falando a respeito da autonomia dos patrimônios. O superficiário tem um patrimônio e o dono do terreno tem outro patrimônio. Vamos lá. Veja só, pessoal. TJSP suspende penhora de direito real de superfície do Allianz Parque. Então, olha, é uma dívida no valor de 1.400.000, tá? E aí, a empresa, ela buscou a penhora e como ela estava com dificuldades de imputar bens dessa construtora, W Torre, ela pediu a penhora do direito real de superfície, ou seja, dentro do prazo de 30 anos da construção do Palmeiras. Olha, veja bem, o Palmeiras não está envolvido com essa dívida, seria o direito real da W Torre, justamente configurando a situação do patrimônio distinto entre o superficiário e o proprietário. O superficiário, nesse caso, a empresa W Torre, e o proprietário, o Sociedade Esportiva Palmeiras, o melhor time do mundo. Então, veja bem, pelo que eu li rapidamente aqui, o desembargador, o desembargador, o senhor Nestor Duarte, ele considerou que talvez seria possível essa penhora, mas que primeiro vamos buscar situações menos onerosas, tá? Porque certamente a construção, o direito real de superfície é muito mais valioso do que 1.400.000. E primeiro vamos buscar a ordem de penhora, tá? Vamos tentar achar dinheiro, vamos tentar achar casas, prédios, carros, situações que talvez gerariam menos onerosidade aqui para o devedor, tá? Então isso aqui foi só um exemplo para mostrar para vocês o quão é legal essa distinção dos patrimônios. Então você vai lembrar da distinção dos patrimônios e do enunciado 321 do Conselho de Justiça Federal do STJ, certo? O 1369 fala o seguinte, olha, não autoriza obras de subsolo. Você está falando do direito real da superfície, subsolo não. Veja bem, senhores, talvez mais inviável. Como é que eu vou fazer uma construção sem mexer no subsolo? Se eu quiser fazer uma garagem subterrânea, se eu quiser fazer um sistema de irrigação pelo subsolo. Então, o artigo fala... o direito de superfície não autoriza a realização de obras no subsolo, salvo se tal utilização for inerente à concessão. Então, salvo acordo entre as partes, se eu falar, olha, eu preciso do subsolo, então será permitido a utilização desse subsolo, ok? A superfície, ela poderá ser gratuita ou onerosa.
Se ela for onerosa, as partes vão convencionar um valor a ser pago de uma só vez. Olha, então o Palmeiras cedeu o seu terreno e aí a W Torre vai pagar 30 milhões de uma só vez, vamos supor. Ou vai pagar de forma gradativa, que é o que acontece. O Palmeiras tem as bilheterias do futebol, o Palmeiras tem direito a vender o nome do estádio, ele tem direito a receber porcentagem dos shows. E essa remuneração é chamada de solarium, a doutrina chama de solarium ou canon, ok? E ela então pode ser feita de uma só vez ou parcelada, de acordo com 1370, tá bom? Olha só, olha os direitos e deveres entrando em jogo aqui. Os deveres, na verdade, do superficiário. O superficiário ele deve zelar pelo imóvel como se fosse seu, é óbvio, respondendo pelos encargos e tributos que incidem sobre os bens, sobre o bem, de acordo com 1371. Professor, todos os encargos e tributos, positivo. Professor, mas até o IPTU, que talvez seria responsabilidade do proprietário, até o IPTU, todos os encargos. Ficou oneroso? Olha, talvez eu tenha que pagar o IPTU do meu prédio que eu construí e mais de um terreno. Talvez não ficaria muito oneroso? Então, pensando por essa vertente, criou-se um enunciado 94 do Conselho de Justiça Federal do STJ novamente, que diz: as partes têm plena liberdade para deliberar no contrato respectivo sobre o rateio de encargos e tributos que incidirão sobre a área objeto da concessão do direito de superfície. De acordo com o enunciado 94 do Conselho de Justiça Federal do STJ, é possível as partes deliberarem, tá? Autonomia de vontade aqui. Superficiário, você fica com os encargos da sua construção ou plantação. Proprietário, você fica com os encargos do seu terreno, certo? Posso transferir a superfície? Posso vender o meu direito real? Ou, se porventura eu morrer, pode ser passível de sucessão? A resposta é positiva, de acordo com 1372. Tá? Eu posso vender o meu direito de superfície, eu posso inclusive transferir por conta da morte, tá? Então, totalmente possível. Então, vamos supor que a W Torre ainda tem mais 20 anos de direito real de superfície. Ela pode vender para outra empresa? Ela pode vender. É claro que deve haver cláusulas especificando como é que é feito essa venda. Será que tem direito de preferência? Será que se a W Torre quiser vender, o Palmeiras teria que ser acionado para ver primeiro se ele teria interesse? Eu acho que sim. E é o que o 1373 fala: alienação do imóvel ou do direito de superfície deverá ter um direito de preferência. Então, Palmeiras quer vender o terreno, W Torre quer comprar? Não, então busca um terceiro. W Torre quer vender a construção, a Palmeiras quer comprar? Não, então aí eu busco um terceiro, ok? Agora, existe uma lacuna na lei que causa discussão entre a doutrina. O que acontece se porventura eu não respeito o direito de preferência? O que vocês acham que vai acontecer? Bom, a doutrina tem 3 correntes que são praticamente igualitárias, tá bom? Que trazem 3 soluções a respeito do não cumprimento do direito de preferência. A letra A aqui para nós fala o seguinte: olha, você não poderia resolver o negócio. Lembra a propriedade resolúvel, que eu poderia resolver, pagar ali o que o terceiro estaria oferecendo e resolvia o negócio, melava o negócio e voltava atrás com esse negócio jurídico para me exercer o direito de preferência. Então, a primeira corrente fala o seguinte: não,
só poderia pleitear perdas e danos, de acordo com 518 lá do Código Civil. Então, nada de preempção legal aqui, do 504. Só perdas e danos. Demonstra o que você perdeu, quais foram os seus danos, e aí aquele que não cumpriu o direito de preferência vai arcar com essas perdas e danos. Certo? Uma segunda corrente fala o seguinte: vamos aplicar por analogia o disposto no artigo 33 da Lei 8245 de 91, a Lei de Locação, certo? Que seria a alienação da coisa mediante depósito judicial. Eu melava o negócio, falava quanto que a W Torre ofereceu para o terceiro, 300 milhões, então eu vou lá e faço o depósito judicial de 300 milhões, de acordo com o 33 aqui da Lei de Locação, e aí adquirir a propriedade. Ou a letra C, que seria a aplicação do direito de preferência do condomínio, que é lá na preempção legal, lá no 504 do Código Civil. Também usaria por analogia esse artigo, que é bem parecida com a lei de locação. Vejo quanto que a W Torre estaria pedindo e pagaria, então cobriria essa oferta para melar o negócio, tá? Qual utilizar, meus senhores? Numa prova subjetiva, para ganhar nota 10, lembra das três correntes. Numa prova objetiva, eu acho que a banca não teria essa audácia de perguntar, porque são correntes igualmente usuais, tá? Você na sua prática na advocacia, você poderia tentar utilizar qualquer uma dessas correntes que tem um bom embasamento. Então, eu acho difícil cair uma questão objetiva mandando você escolher entre elas. Certinho? Como é que será extinto, então, a superfície? Bom, primeira forma de extinção é pelo termo final da escritura. O que é o termo final da escritura? Olha, a W Torre, você vai construir o estádio e explorar durante 30 anos. 30 anos, termo final da escritura, acabou o direito real de superfície, certo? Também pode ser extinto antes do termo final? Sim, no caso de inadimplemento do negócio superficiário. Inadimplemento, descumprimento do negócio superficiário. W Torre quer construir um estádio, de repente constrói um shopping, ou seja, dá uma destinação diversa àquela registrada, aquela acordada no contrato aqui de superfície, de acordo com 1374, certo? Com a extinção da superfície, o proprietário passa a ter a propriedade plena sobre o terreno e a construção. Então, senhores, independentemente de indenização, ou seja, a não ser que as partes estipularem, eu tenho certeza que a W Torre deve ter estipulado, olha, no final dos 30 anos o Palmeiras ainda vai me pagar mais X, e aí nós deixamos aqui o estádio para ele. Porque essa seria a grande vantagem do proprietário na presente relação da superfície, tá? Então a superfície não é algo tão vantajoso. Uma grande vantagem seria virar o proprietário da construção ou da plantação. Se as partes quiserem, elas podem estipular no final do contrato de superfície, no final do direito real de superfície, eu ainda recebo uma porcentagem e aí o proprietário vira dono de tudo. Está lá no 1375, tá? A extinção deve ser registrada em cartório? Claro, nós estamos falando de direitos reais. Direitos reais são formais, são solenes. Precisa haver a primazia do princípio da publicidade nesse caso. Professor, e se rolar um instituto da desapropriação nesse caso? Como é que as partes seriam indenizadas? Porque lembra que a desapropriação é mediante justa indenização? Ou seja, se há uma desapropriação, existe um direito de superficiário e o proprietário. Como é que as partes são indenizadas?
a lei diz que cada um vai ter o seu valor proporcional, 1.376 e o 322 do enunciado do Conselho de Justiça Federal, que fala o seguinte: no momento da desapropriação e as condições da concessão superficiária serão considerados para fins da divisão do montante indenizatório. Se a desapropriação ocorre no começo da superfície, no começo desse direito real, o superficiário tem muito a ganhar ainda a ser indenizado. Se porventura acontece lá no finalzinho, o superficiário talvez tenha uma indenização menor a receber, certo? Então, senhores, essa foi a aula de superfície. Estudem os artigos citados nessa aula. Muito obrigado pela presença, pela participação. Peço que você, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, já deixa o seu like, que ajuda, nos incentiva a continuar com as aulas. Inscreva no canal para que você possa receber as notificações das nossas aulas novas e muito obrigado novamente.